Olá, tudo bem? Meu nome é Irineu Ruiz, sou professor aqui do Nova Concursos e hoje vou falar com você aí um pouquinho do plano de estudo para você que está pensando aí nas carreiras policiais aí, especificamente PM Bahia. Tá tendo umas discussões, tudo indica aí que vai abrir o edital da PM Bahia e você que está nos acompanhando aí no nosso ao vivo via YouTube, você já vai ficar ligado e vai começar a se preparar antes. E desde já, eu te falo a primeira dica para você que quer preparar-se para o concurso público. Repare, a maioria das pessoas, aquilo que a gente chama aquela levada de pessoas que vão prestar o concurso, que é mais de 90% dos candidatos, eles deixam para se preparar quando sai o edital. Saiu o edital, ele vai ter ali 2, 3 meses, quando muito 4 meses para fazer a prova. Então, você não consegue aí absorver o conteúdo completo nesse tempo. Então, uma dica importante que o professor te dá hoje, falando, já iniciando o nosso assunto plano de estudo, é comece a se preparar antes do edital. Na verdade, a preparação é algo contínuo. Você vai se preparando, independentemente do edital estar aberto ou não, e quando abrir o edital, você só reforça o conteúdo que você já veio estudando. E você vai perceber que a maioria dos concursos, isso envolve aqui a PM Bahia, eles têm um conteúdo edital relativamente extenso. Por óbvio, não é tudo que vai cair nesse concurso, mas se você deixa para estudar em cima da hora, ou depois que abriu o edital, grande chance de você não conseguir bater ou estudar aí os principais pontos. Então, nossa primeira dica de hoje é essa: comece a estudar antes de sair o edital. Se você sonha em carreiras militares, ligada à segurança pública, comece a estudar aí para a PM Bahia, que é uma grande opção, tá bom? Então, como é que vai funcionar a nossa aula de hoje aqui, só para você entender? Como eu não sei, tem pessoas que estão acompanhando a nossa aula, alguns já conhecem as carreiras militares, outros não. Eu vou falar um pouquinho do edital, falar algumas linhas gerais para você e depois, ato contínuo, eu monto com você, eu vou te explicar aí com alguns macetes para você montar o plano de estudo, tá bom? E ter alguns pontinhos aí, algumas dicas, compartilhando com você também as experiências pessoais do professor, beleza? Tranquilão? Se você quiser adicionar o professor também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, é professor Irineu Ruiz, tá bom? Belezinha? Vamos lá. A primeira coisa, quando nós falamos do nosso edital aqui, da abertura do nosso concurso, a Polícia Militar, dentro do estado da Bahia, ela é ligada a uma secretaria que chama Secretaria da Administração. Olha que massa! Secretaria da Administração da Bahia, comumente chamado de SAEB. Então, esse daqui que eu estou estudando com você, que nós vamos montar, é o edital 01 de 2017. Por que eu estou olhando para você para o edital de 2017? Porque nosso objetivo é uma análise pré-edital. Ainda não abriu o edital da PM Bahia. Quando abrir esse edital, aí nós vamos fazer aí um outro trabalho apontando para vocês os detalhezinhos daquilo que vai estar no edital novo, tá bom? Então perceba, quando a PM da Bahia abre concurso público para a formação dos seus quadros, na verdade ele abre um curso de formação. E ele vai buscar formar 2 profissionais, ou soldado da Polícia Militar, ou Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Então perceba, você não vai prestar o concurso para ser militar. Na verdade, você vai fazer parte do concurso para participar do curso de formação, ou para soldado da Polícia Militar da Bahia, ou para o Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, tá bom? Então a Secretaria da Administração, ao abrir esse concurso, vai determinar a quantidade de vagas para soldado e a quantidade de vagas para o Corpo de Bombeiro Militar. E aqui é a sua primeira decisão. Professor, eu consigo prestar os dois cargos ao mesmo tempo? Tradicionalmente não, a não ser que as provas sejam aplicadas em dias diferentes. Mas tradicionalmente não. Se você escolher para corpo de bombeiro, você não consegue prestar para soldado. Se você prestar para soldado, você não consegue prestar para o corpo de bombeiro. E a função aqui dos dois, em que pese ambos serem militares, guardam funções aí completamente distintas. O soldado faz parte da polícia ostensiva, tipicamente fardado, com as viaturas você vê aí passando em todos os estados, temos a Polícia Militar, ela tem a função lá de agir antes da ocorrência do crime, tem uma função preventiva da ocorrência das infrações. Tradicionalmente, os soldados, o policial militar, ele anda fardado. O Corpo de Bombeiro Militar, ele também anda fardado, mas só que, na verdade, ele não vai buscar
a questão relacionada à ocorrência do crime. O Corpo de Bombeiro Militar ele vai buscar lá a questão relacionada à defesa civil, à proteção da comunidade, de toda a sociedade por conta de diversos desastres. Por exemplo, o mais clássico aí é o incêndio, desabamento, desmoronamento, diversas situações aí ligadas a acidente de trânsito, que ocorrem muito em diversas cidades, e na Bahia também não deixa de ocorrer, então são funções diferentes. A primeira decisão sua é decidir, soldado ou Corpo de Bombeiro Militar, beleza? Ah, professor, qual que tem mais vaga? Puta, normalmente tem menos candidato para Corpo de Bombeiro Militar, mas tem ano que tem mais pessoas prestando no Corpo de Bombeiro, então é meio que muitas vezes depende dos inscritos, tá bom? Não dá para falar com certeza se vai ter mais ou menos vaga para um ou para outro, ou a relação candidato-vaga é maior ou menor para um ou para outro. Então siga o seu coração, siga aquilo que você tem vocação, tá bom? Aquilo que você faz com amor, que você gosta, que você tem vontade, tem grande chance de você conseguir o êxito. Aquilo que você faz pensando tão somente numa remuneração por si só, a remuneração é o fim em si mesmo, normalmente você acaba não tendo o mesmo sucesso, tá bom? Então esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem é o responsável aí por fazer nosso concurso? Quem é a banca examinadora? A banca examinadora é uma banca aqui de São Paulo, nós estamos aqui hoje aqui na Paulista, numa travessa da Paulista aí gravando esse conteúdo para você, e a banca examinadora é de uma cidade aqui que faz parte da nossa região metropolitana, aí é Taboão da Serra. Repare o nome da banca, tradicionalmente a IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O site dele está aí, ibfc.org.br. Se quiser dar uma olhada aí no site para conhecer a banca, fique à vontade. É uma banca, não é uma banca grande, não é uma banca gigantesca como VUNESP, CESP, FCC e outras, mas é uma banca que está ganhando aí uma repercussão em diversos concursos, tá bom? Um dos concursos grandes que eles organizam é o concurso da PM Bahia, beleza? Banca interessante, mas é uma banca não tão tradicional quanto a banca VUNESP, a FCC e essas outras, mas é uma banca que tem algumas questões bem interessantes, vamos falar um pouquinho dessa. Agora vamos lá, quando nós olhamos para a validade do concurso, a própria Constituição ela traz dois tipos de validade do concurso, ou ele vale por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, ou o concurso vale por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Por isso, repare, na PM Bahia, o nosso concurso ele vai ter duração, validade de 1 ano, e vai ter a prorrogação por mais 1 ano. Então a regrinha é simples. Se for 2 anos, só prorroga por 2. Se for 1, só prorroga por mais 1. Então, no último edital 2017, a validade do concurso é 1 ano. 2017, 1 ano. 2018, 2º ano. Então está acabando o período de validade do concurso e tradicionalmente aí o Estado da Bahia abre um concurso da PM, da Polícia Militar, um seguido do outro, por conta da necessidade de preenchimento dos seus quadros, beleza? Tranquilão? Agora vamos lá. Quando você passa no concurso, não vai pensar você que você vai sair já direto, vai pra rua, meter a... Não. Você, antes de qualquer coisa, nos concursos, isso vale para todas as carreiras policiais, tá bom? Você vai participar de um curso de formação. Então você, se escolheu a carreira de soldado, você vai participar do curso de formação de soldado da Polícia Militar da Bahia. Se você escolheu o Corpo de Bombeiro Militar, você vai participar do curso de formação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia, cada um com as suas respectivas turmas de formação, tá bom? Agora vamos lá. O que tradicionalmente as bancas fazem aí para deixar o concurso um tanto mais atrativo? Eles dividem o estado em diversas regiões, tanto para a PM, quanto para o soldado, quanto para o Corpo de Bombeiro Militar. Eu trouxe aqui para você, só a título de exemplo, a organização da Polícia Militar. No último edital ele dividiu ali em 9 regiões, existiam outras que não teve necessidade de abertura de concurso, então nós dividimos aqui em 7 regiões, me perdoe. Primeiro, Salvador. Segundo, interior de Juazeiro. Terceiro, interior de Feira de Santana. Quarto, interior de Ilhéus. Tem um primo meu que trabalha lá em Ilhéus, ele é gerente de um banco lá, não posso falar qual é o banco, mas ele trabalha lá em Ilhéus, ele adora Ilhéus. Interior de Vitória da Conquista, interior de Barreira e interior de Itaperaba. Então você tem aqui divisão em 7 regiões. E o candidato, você no caso, quando for prestar o concurso, você vai ter que escolher uma dessas regiões para prestar. Tradicionalmente, as maiores regiões, ela tem um número maior de vagas e também tem um número maior de
concorrentes. As menores regiões têm menos vaga e automaticamente passam a ter também menos concorrência. Professor, qual região eu presto? Puta, tem que esperar para verificar a quantidade de vagas exatas que vão abrir, tá bom? Mas você tem que ter essa consciência. As maiores regiões trazem mais vagas. E também elas são atraídas por maior número de candidatos. As regiões mais distantes das capitais, elas costumam ter menos vaga, mas também atrai menos os candidatos. Aí vai ter que verificar as suas condições naquele momento de prestar, de fazer a sua inscrição. E essa mesma divisão que eu te mostrei aqui para a Polícia Militar, para o soldado, ela também é feita com o nosso Corpo de Bombeiro, tá bom? Então o Corpo de Bombeiro Militar também vai ter as suas respectivas regiões, cada uma delas vinculada ali a uma região maior, e vai ter ali a quantidade de vagas disponíveis, do qual você vai fazer ao prestar o concurso para a formação de soldado ou formação de Corpo de Bombeiro Militar, beleza? Beleza, professor? Tranquilo. Eu vou prestar o concurso, até aqui beleza. Você tem os pré-requisitos. Agora, olha que interessante, tem 2 pré-requisitos, e perceba, eu estou fazendo só os principais pontos do edital. Existem mais coisas nos editais, os editais são realmente profundos, eu estou pegando os principais pontos só para lhe auxiliar a ter essa visão macro do concurso. Então vamos lá. 2 requisitos, na verdade pré-requisitos. O primeiro pré-requisito, você tem que ter o ensino médio completo. Então você tem que ter concluído o seu ensino médio, ou o técnico, o médio junto com o técnico, dentro de uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC. Então o MEC tem que ter reconhecida a instituição do qual você se formou. Professor, eu fiz o EJA, Educação para Jovens e Adultos. Tem problema? Não tem problema, desde que haja o reconhecimento via MEC do local onde você concluiu os seus estudos, tá bom? Quase todos os locais têm, mas tomem essa cautela, tem que ter reconhecimento. Depois disso, beleza, professor, só o ensino médio basta? Não. Olha para a lousa aqui o nosso segundo requisito. Você tem que concluir com êxito o curso de formação. Então, olha que interessante. Quando abrir o edital, você vai prestar o concurso de formação. Curso de formação, beleza. Vai para o curso de formação de soldado ou vai para o curso de formação de Corpo de Bombeiro Militar. Dentro desse curso, você vai ter que estudar, você vai ter várias matérias, várias disciplinas, vários conteúdos. Não basta você estar lá, professor, eu já passei no concurso, todas as áreas vão ficar bonitão, lá tô paquito. Não, na verdade não. Lá dentro do curso de formação é onde você vai ter que estudar mais, pelo fato de que essa aprovação com êxito no curso de formação, ela é necessária como pré-requisito para que você ingresse na carreira. Então, se você não for aprovado, adeus pré-requisito, tchau para você. Você é excluído do certame. Então, tem que ter a aprovação nesse curso de formação. Beleza? Beleza, professor? Eu vou prestar concurso, mas é inevitável não falarmos de dinheiro. Tem que pensar em dinheiro, não tem jeito. Quando o professor passou, eu passei no concurso em 2011, na verdade, foi o ano que eu fui tomar posse, eu tinha passado num concurso da GCM. O primeiro concurso que eu passei na vida foi GCM de São Caetano, aqui da cidadezinha pequenininha, aqui da região metropolitana de São Paulo, lembro até hoje. Concurso pequenininho, cidade pequenininha, concurso relativamente grande, e tinha passado num outro concurso do governo do estado. E eu podia, a data de posse dos dois concursos eram muito próximos, assim, um era final de fevereiro, outro era começo de março. Aí eu falei, qual dos dois eu vou? E inevitável, como um dos elementos que foi necessário para decidir qual das carreiras eu ia seguir, foi evidentemente a remuneração. Inevitável, nós trabalhamos também pelo dinheiro. Então olha que massa isso. Quando você passa no concurso e vai para o curso de formação, você vai ganhar um salário mínimo vigente à época. Então hoje o salário mínimo é próximo de R$1.000, no ano de 2020 vai aumentar um pouquinho, aí você vai ganhar o equivalente a um salário mínimo no momento que você estiver cursando esse concurso, tá bom? Perdão, cursando o curso de formação. Depois que você passou, com êxito, foi aprovado, você vai iniciar ou o trabalho de soldado da Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiro Militar. Aí você vai ganhar o soldo mais uma gratificação por conta da função de policial militar, que é uma gratificação que envolve periculosidade, todos os riscos que você corre no exercício da sua função. Então esse valor aí, seu salário acaba ficando relativamente
realmente mais alto, mais atrativo, mais interessante para você. Então, enquanto você está no curso de formação, na verdade, ele é quase como uma bolsa auxílio para você se manter durante o período do curso de formação, tá bom? Depois disso, professor, beleza, passei, tô lá, quantas horas eu vou trabalhar? 40 horas semanais. É o clássico, tradicionalmente policial militar trabalha no esquema, um plantão, aquele plantão básico, 12 por 36, que é o básico. Mas depende do lugar que você tiver, pode ser que você trabalhe em outro esquema, tá bom? Mas essa daqui é a formação básica dos policiais militares, tá bom? Beleza, professor? Tudo tranquilo. Agora vamos lá. Quais são os demais requisitos para ingresso na carreira? Vamos lá. Olha que massa isso. Primeiro, tem que ter nacionalidade brasileira ou português. Por que portuguesa? Por causa dos nossos colonizadores. Depois, idade mínima, 18 anos, máximo de 30 anos. E aqui eu chamo a atenção sua, tá bom? Máximo de 30 anos completos na data fixada para matrícula no curso de formação. Então, olha que interessante. Na data em que você for matriculado no curso de formação, não é na data que você concluir o curso, é no dia da matrícula, você tem que ter 30 anos. Beleza, professor? Mas 30 anos é no dia que eu faço 30 anos? Não. Na verdade, o edital também nos esclarece isso. 30 anos para nós é o candidato que tem até, vamos lá, 30 anos, 11 meses e 29 dias na data da matrícula. Então, se você fez 30 anos agora e na data da matrícula você ainda não completou 31, você está com 30 anos, 11 meses, 29 dias, você ainda é considerado 30 anos, tá bom? Ponto importante aí para você. Professor, mas pode ter limitação de idade? Pode. A própria jurisprudência dos tribunais superiores permite, em algumas situações, quando a própria carreira exige que haja aí uma limitação de idade, tá bom? Esse daqui é um típico clássico, um típico caso onde há limitação de idade, tá bom? Depois disso, vamos lá. Próximo requisito. Você tem que ter estatura. Estatura mínima. Repare, se você for homem, no mínimo 1,60 m. Se você for mulher, no mínimo 1,55 m. Professor, eu tenho menos altura, tenho 1,58 m homem, 1,50 m mulher, posso? Pelo edital, não. Aí sempre tem as pessoas em pé, modalidade de segurança, tentando aí buscar o ingresso na carreira, mas nem sempre conseguem. É interessante aí observar essa questão do edital. Depois, ter aptidão física e aptidão mental para exercício das atribuições do seu cargo. Então perceba, no caso do soldado da Polícia Militar, você vai ter porte de arma. Porte de arma lá é inevitável para o soldado, na verdade para todo policial militar, excluído lá o corpo de bombeiro. Nesse caso, imagina, a pessoa é pirada, surtada, não dá para ter porte de arma, tá bom? Então é necessário você ter essa aptidão física e a aptidão mental para o desenvolvimento das suas atividades de policiais, carreira policial. Depois disso, professor, preciso ter habilitação? Precisa ter habilitação. Infelizmente, você precisa ter habilitação. Tradicionalmente, se exige a habilitação categoria B, tá bom? Tradicionalmente, se exige a categoria B. Professor, quando eu tenho que comprovar essa habilitação? No momento em que você for tomar posse. No momento, lá no caso, fazer a matrícula no curso de formação, você tem que levar todos esses documentos comprovando a sua habilitação, tá bom? Depois disso, esse concurso, e aqui começa o nosso plano de estudo efetivo, ele vai ser realizado em 2 etapas. E isso é importante para a sua formação, você enxergar quais são os momentos do nosso concurso. Necessariamente, o concurso da Polícia Militar, ele vai ter uma prova objetiva. E ele vai ter uma prova dissertativa. Necessariamente tem os dois, tá bom? Então, olha que interessante isso. Você vai ter um grupo de questões de múltipla escolha e necessariamente você vai ter que dissertar sobre alguma coisa, tá bom? Não tem jeito. Professor, eu não gosto de escrever. Não tem problema. Escrita, ela é aptidão, é técnica. Quanto mais você faz, melhor você fica, tá bom? Então,
O professor é advogado, professor e advogado. Às vezes acontece, por exemplo, você fica de férias. Aí você fica de férias lá, você não escreve nada. Você vai pegar, você fala, opa, peraí, então você vai ter que relembrar. Então a escrita, a dissertação, ela é uma técnica. Aqui no Nova a gente ensina para você aí as técnicas relacionadas à dissertação, ou seja, ao que e como você deve escrever na sua redação. É importante isso, tá bom? Então, prova de conhecimento, perdão, prova objetiva, ela envolve tanto conhecimento geral quanto conhecimento específico, e mais a prova dissertativa, que vai ser proposto um tema para você dissertar sobre um determinado ponto trazido pela banca examinadora. Vamos lá. Professor, essas provas, elas são realizadas, e como é que funciona isso aí? Olha que massa isso. As duas provas são eliminatórias e classificatórias. Você tem nota mínima para tirar. Se você não tirar, tchau. E automaticamente a pontuação que você tirou, ela vai determinar a sua classificação dentro do próprio concurso público, tá bom? Então, vamos lá. As duas provas. Então, primeiro, você vai ter lá o mesmo dia. As duas provas são realizadas no mesmo dia, aqui no mesmo momento, e você vai ter uma carga horária de 4h30 para fazer as duas provas. Então, isso aqui é importante, aqui a delimitação de tempo para você fazer as suas provas. Eu vou te falar um pouquinho mais disso. Então, no mesmo dia, você vai ter 4h30 para fazer as questões objetivas, mais as questões dissertativas. É importante, isso daqui envolve também a sua preparação para o concurso, que você tenha os tempos limitados para que você consiga resolver. Repare, as questões de múltipla escolha, 3 minutos, no máximo, 3 minutos no máximo para você responder cada questão. Então, no momento em que você estiver preparando, e eu vou te mostrar como é que é essa preparação daqui a pouquinho, só acabar essa parte introdutória, você tem que treinar exatamente com aquele prazo máximo de tempo. Por quê? Você vai condicionar o seu corpo e condicionar a sua mente a resolver aquelas questões naquele lapso temporal proposto. Então, perceba, na verdade, é uma questão de vários fatores que vão influenciar nessa formação. Vou te dar um exemplo aqui. As pessoas que são da área de humanas, eles tradicionalmente têm facilidade com as matérias de língua portuguesa, por exemplo, têm facilidade com algumas matérias da área do direito. As pessoas da área de exatas têm facilidade com as matérias de raciocínio lógico, as questões mais ligadas ao raciocínio lógico. Então, por exemplo, o professor é da área de humanas. Eu sou um asno, uma besta para a área de matemática, raciocínio lógico. Eu consigo fazer male as 4 operações básicas. Então, perceba, numa questão de humanas, por exemplo, de direito, eu respondo mais rápido do que uma questão de matemática, raciocínio lógico. No equilíbrio, tem que dar 3 minutos em cada, porque não adianta eu ficar meia hora numa questão de matemática e não resolver o resto da prova. Então isso aí você vai aprendendo ao longo da sua preparação para o concurso público, tá bom? Beleza? Agora vamos lá. Essa daqui são a estrutura da nossa prova. Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha. Prova objetiva, ela envolve 2 pontos, conhecimento geral, conhecimento específico, mais a dissertação. Vamos lá. A prova de conhecimento geral, eu tenho 30 questões. Então, olha que interessante, cada uma dessas questões, ela vai valer até 1 ponto. 30 questões vezes 1, você vai tirar 30 pontos no máximo em relação a isso. Depois, conhecimento específico, são 50 questões, cada questão vale 1,4, essas questões elas valem 70. Somando as duas vão lhe dar 100, nota máxima, que vai ser atribuído para você até 60 pontos, tá bom? Depois, você vai ter as questões de dissertação, uma única questão que vale de 0 a 100, do qual você vai atingir também 60 pontos. Somando tudo, você vai ter até 120 pontos. Com base na pontuação, você vai conseguir aí ter essa formação. Então, olha que interessante, pontuação mínima, pontuação máxima. Quando nós falamos nessa pontuação mínima de 120, perceba, você tem 30, com 70 você tem 100 pontos. Você tem que tirar no mínimo 60. Na prova dissertativa você tem 100 pontos, no mínimo você tem que ter 60. Então, mínimo você vai totalizar 120 pontos, no máximo você vai totalizar aqui
no máximo 200 pontos, tá bom? Então perceba, professor, eu fiz a prova, tirei menos de 120 pontos, ou seja, menos de 60 em cada uma das partes. Eu já automaticamente, menos do que 60, eu estou eliminado do concurso. Mais do que 60, eu vou para a linha de classificação. Essa daqui é a regrinha básica para você, tá bom? Agora vamos lá. As questões objetivas, só somando aqui para você ver, são 30 mais 50, dá uma olhadinha, 30 mais 50 são um total de 80 questões. Total de 80 questões. Professor, é muita questão? É uma prova razoável, 80 questões é uma quantidade razoável. Essas questões são múltipla escolha, sempre questões de alternativas. Agora, repare, aqui a importância de você fazer a resolução de questões da própria banca examinadora e principalmente provas antigas. Conforme você vai estudando para concurso público, você vai percebendo que alguns assuntos caem mais do que outros. Alguns assuntos são mais importantes do que outros. Vamos dar um exemplo. Vamos lá, você pega lá a questão do direito constitucional. Cai muita coisa de direitos fundamentais. Cai muita coisa dos princípios constitucionais. Cai muita coisa lá, basicamente, do artigo 1º ao 5º da Constituição. E outros pontos caem menos. Você vai pegar lá o direito penal. Cai muita coisa, por exemplo, dos crimes, lá dos crimes contra a vida. Cai pouca coisa de outros assuntos. Então sempre vai ter esse padrão. Alguns pontos são mais cobrados do que outros. E como é que você descobre? Como é que nós sabemos quais são os pontos que aparecem mais ou aparecem menos? É bem simples, fazendo a análise da própria banca. Analisando as provas anteriores, é possível se traçar um perfil. Nunca exato, tá bom? Nunca é 100%. Mas, tradicionalmente, alguns pontos caem mais do que os outros, tá bom? Por isso a importância aí de você fazer essa resolução das questões. Agora perceba, das 5 alternativas, e aqui eu queria te deixar mais uma dica para a nossa aula, isso aqui eu falo para os meus alunos na faculdade, falo para os meus alunos aqui, inclusive para a esposa, quando ela foi prestar o concurso lá da OAB, eu falei para ela, pelo amor de Deus, não me erre isso aqui, eu mato você se você fizer isso errado. Dá uma olhadinha. Você tem 5 alternativas. Quando você lê as alternativas, automaticamente isso é tradicional. Das 5 alternativas, 3 você vai conseguir eliminar só de ler. 3 você elimina de cara. Você vai ficar entre 2. Aí, dessas 2, normalmente, você espera um pouco, vai prosseguindo na prova, depois você volta fazendo uma segunda leitura, e eu vou te mostrar a técnica que o professor usa, tá bom? Faz uma segunda leitura. Quando você faz essa segunda leitura, das 2 você vai assinalar uma. Vamos supor, você ficou entre a A e a B, você foi lá e assinalou a B. Um ponto que você nunca pode fazer na sua vida, nunca pode fazer, é alterar a questão que você já assinalou. Então repare, isso aqui existe uma explicação científica por trás. Quando você faz a leitura e assinala uma das 5 alternativas, a chance de você estar assinalando a alternativa certa, ela beira 60%, 70% de chance de acerto. Não quer dizer que você vá acertar, mas a chance de acerto é muito grande. Agora, se você faz uma segunda leitura daquela questão e tira uma questão, tira uma alternativa e coloca outra. A grande chance é você estar tirando uma alternativa certa e colocando uma alternativa errada. Repare, pense, se você presta concurso público e você já fez isso, pare e pense quantas vezes você já tirou uma questão que estava certa e você substituiu o gabarito por uma questão errada. Puta, isso aqui é fatal, tá bom? Várias vezes isso acontece. Eu também, quando eu presto concurso, no começo eu era um taradão, fazia a prova desesperado, saía mudando tudo. Muitos concursos eu não atingi sequer nota mínima. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz prova da banca CESP. Eu saí devendo nota para a banca. Eu fiquei devendo uns 30 pontos para a banca. Porque eu chutava tudo, mudava, não tinha uma técnica. E a IBFC também que faz a prova, eu já prestei concursos deles e nunca se altera a alternativa, tá bom? Você marcou, já era, a questão morreu. Porque se você alterar, grande chance de você tirar uma resposta certa e colocar uma errada. Raros casos, professor, eu já tirei uma certa, uma errada e coloquei uma certa. Pode acontecer? Pode, prove, mas a probabilidade é muito pequena, tá bom? Agora, se você, na somatória dessa primeira parte, não atingir 60 pontos, tchau pra você vai embora. Atingiu 60 para mais, você vai para classificação, tá bom?
Agora vamos lá, prova dissertativa. Trouxe um trechinho aqui do edital para você, olha que ela fala. Somente será avaliada a segunda etapa, ou seja, a prova discursiva, dos candidatos habilitados e melhores classificados na primeira etapa. A prova objetiva até o limite de 1,5 vezes o número de vagas previstas, incluindo os empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do concurso. Exemplo simples que o professor é meio burro com a matemática. Então vamos imaginar, abriu 100 vagas. Vamos imaginar, tá bom? Não é isso, mas é só exemplo. Abriu 100 vagas. Qual será o número de candidatos que vão ter a prova objetiva corrigida? 1,5. Então 150 vagas mais aqueles que estão empatados na última posição. Todos esses vão ter a sua prova corrigida, tá bom? Belezinha? Então aí por isso a importância de você se preparar antes, porque não adianta você ficar com 60 pontos na objetiva e 60 pontos na... Você tem que estar mais para frente para você conseguir aí ter uma boa classificação para tomar posse no concurso, tá bom? Depois disso, vamos lá. Mais um trechinho do edital. A prova discursiva terá valor de 100 pontos e serão apresentados 3 temas e o candidato deverá desenvolver apenas um deles, devendo conter mínimo de 20 linhas e no máximo 30 linhas, observando os critérios estabelecidos na tabela abaixo. Então perceba, você tem limitação de linhas. Isso aqui é uma desgraça. Por quê? Ela funciona como um limitador. Então às vezes você quer escrever pra caramba. Não, na verdade você tem que limitar aquilo que você precisa escrever atingindo os anseios da banca. Por isso, nossa prova é dissertativa. Começo, a introdução, um desenvolvimento do tema e uma conclusão. Tudo isso em no máximo 30. Ah, professor, eu vou escrever lá no finalzinho, lá na última linha. Não corrige. Professor, minha letra é grande. Diminui. Existem algumas técnicas que você vai aprender conosco no curso para PM da Bahia, que vai ensinar você aí a conseguir se preparar para essa prova, tá bom? E olha, muitas pessoas que prestam concurso aprovam bem na primeira fase, mas acabam caindo aqui na segunda fase, nessa segunda prova, justamente por não ter desenvolvido essa técnica de forma adequada, tá bom? Vamos lá. Aqui só algo formal, nós temos aqui os critérios, ortografia, acentuação e propriedade vocabular, morfossintaxe, mais pontuação e os elementos de coesão, cada um deles valendo 20 pontos, você pontua aqui 60 pontos. E essa segunda tabelinha aqui, ó, desenvolvimento do tema, tipologia textual e coerência textual, mais 20 pontos, seleção de argumentos e construção de argumentos, mais 20 pontos, totalizando aí nos dois 100 pontos, tá bom? Tabelinha aí só para lhe orientar. Até aqui, beleza. A partir desse momento, eu vou começar a te ensinar a montar o plano de estudo, tá bom? Então, vamos lá. Existem vários tipos de técnicas, vários tipos de método. O método que eu vou passar para você é o método que o Irineu usa, inclusive, nos seus estudos, tá bom? Nos cargos que eu passei, eu já passei em 5 concursos públicos, os que eu passei eu usei essa técnica, e o que eu estudo ainda eu utilizo a mesma técnica que eu utilizo com os meus alunos, tanto para OAB quanto para concurso público. É uma técnica que vem tendo êxito. Então, assim, não é uma técnica perfeita, mas é uma técnica que lhe ajuda a te dar um norte, te dar um rumo de estudo. Primeiro ponto é você analisar o conteúdo programático do edital. Quais são as matérias que vão cair na sua prova. E aqui nós vamos trabalhar ao mesmo tempo Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, tá bom? Vamos lá. Na PM, você vai ter conhecimento geral, 5 disciplinas. Língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, história do Brasil, geografia do Brasil e atualidades. São 5 pontos aqui do conhecimento geral. Depois disso, conhecimento específico, aqui primeira parte, bloco objetivo da prova. Noções de direito constitucional, noções de direitos humanos, toma cuidado, tá bom? Não é direito dos manos, é direitos humanos, noções de direito administrativo, noções de direito penal, noções de igualdade racial e de gênero e noções de direito penal militar. Dá uma olhadinha, só vou fazer uma observação para você aqui, ó. Muitas vezes o candidato confunde direito penal com direito penal militar, em que pese os institutos ter o mesmo nome, muitas vezes o conteúdo da disciplina é diferente. Então muitas vezes você olha o mesmo nome,
Por exemplo, a teoria do crime, que você vai aprender tanto no direito penal quanto no penal militar, se for o conteúdo do seu edital. Você vai perceber que o mesmo instituto ele tem conceitos e nomenclaturas e informações diversas entre uma e outra, tá bom? Então toma cuidado para você não cair em algumas pegadinhas. Então são 6 disciplinas específicas para a PM. Agora vamos lá. Corpo de Bombeiro Militar, você tem 4 disciplinas gerais: português, matemática, ciências humanas e naturais e língua inglesa. Caramba, professor, tem língua inglesa? Tem, porque o Corpo de Bombeiro, o estado da Bahia como um todo, é um estado eminentemente turístico, tem muito turismo na Bahia, e o Corpo de Bombeiro ele tem que estar preparado aí para ter noções básicas de inglês para conseguir se comunicar com o estrangeiro, caso seja ele a pessoa que está sendo resgatada ou socorrida, tá bom? Depois disso, nós temos aí mais 5 conteúdos específicos: igualdade racial e de gênero, noções de direito do direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito penal e noções de direitos humanos. Então você fez aí o levantamento da matéria, tanto do soldado quanto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar. Beleza até aqui? Então perceba, essa análise você fez só olhando para o edital. Então você tem lá o conteúdo programático, você separou lá a quantidade de matéria sobre cada um dos pontos, tá bom? Agora vamos lá. O estudo, ele é catedrático. O que é isso? Para você desenvolver o estudo para concurso, é necessário que você tenha disciplina. Então perceba, professor, eu sou bagunceiro. Não, tem que ser organizado. O estudo para concurso, ele requer que você tenha uma organização de todo o seu dia para você conseguir se desenvolver e conseguir estudar, tá bom? Agora repare, a maioria das pessoas que passam num concurso público são pessoas que, além de estudar para concurso, têm outras atividades. Poucas pessoas só se dedicam ao concurso público, é aquele concurseiro mesmo, pessoa que só se dedica ao concurso. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, independentemente de quais são as suas funções e atribuições, você tem que organizar o seu dia. Então, aquela conversa, eu vou acordar, vou fazer o que der na telha e vou estudar quando dá. Puta, isso não existe. Para concurso, você tem que ter um dia organizado. E, principalmente, você tem que ter horários fixos de estudo. Por que horários fixos? Para que o estudo ele vire rotina. Perceba, você que está me assistindo aqui agora no YouTube, certamente você está já pensando, antevendo o concurso que não abriu. Então vai abrir. Quando vai abrir? Não sei, mas vai abrir, porque está acabando o período de validade do último, nos próximos meses abre. Agora, qual dia exato? Não sei, mas vai abrir, a certeza que vai abrir. Concurso de segurança pública, concurso da área de saúde, nunca vai deixar de existir, tá bom? Nunca vai deixar de existir, não importa a crise que o país estiver passando, tá bom? Porque crime não deixa de ocorrer, pessoas não deixam de se acidentar, corpo de bombeiro precisa a todo momento. Então, os estados como um todo, eles sempre vão abrir concurso para as áreas de segurança pública. Agora, organize o seu dia. Organize o seu dia, ou seja, põe horários exatamente para aquilo que você vai fazer e fixe horários de estudos. Repare, quando você olha o seu dia, muitas vezes nós perdemos tempo, por exemplo, com redes sociais. Às vezes você deve ter se pego, você está, por exemplo, no transporte de um lado para o outro, você está no trabalho, ou você está simplesmente lá, chegou em casa, lá está mexendo no Facebook, no Instagram, às vezes você fica horas mexendo nas redes sociais, vendo nada, vendo bobagem muitas vezes. Ai, professor, eu tô vendo o que meu amigo postou. Mano, isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você estudar para aquilo que você se propôs. Então, isso é um ponto importante, você tem que entender, quando você começa a estudar para concurso, você necessariamente vai ter que renunciar a alguma coisa. E minha mãe me falava, cada escolha uma renúncia. Minha mãe falava isso. Minha mãe já faleceu, já vai fazer 9 anos, e era uma pessoa de uma inteligência ímpar. Até hoje eu lembro de muitas coisas que ela me falava, e uma delas era essa: cada escolha, uma renúncia. Você não vai conseguir ter tudo de tudo. Então, quando você escolhe alguma coisa, você renuncia a outras. Quando você escolhe se dedicar ao concurso, e não basta assim, professor, eu quero prestar concurso. Não, eu quero passar. Você tem que acreditar que você vai passar. Isso é importante. A confiança da sua
mente e no seu coração na aprovação. Com base nisso, você começa a se motivar a prestar o concurso, e não só prestar por prestar, mas prestar com a ânsia de ser aprovado, tranquilo? Então, uma olhadinha, quando eu comecei a prestar concurso, só para você entender um pouquinho aí a história do professor, eu comecei a prestar concurso em 2009. O que acontece? Eu estava no 5º ano da faculdade de Direito, fiz Direito aqui na região do ABC, na Faculdade de Direito de São Bernardo, e eu falei, puta, 2010 eu me formo, o que eu vou fazer da minha vida? Caraca, bicho, eu não sei, eu vou advogar, vou trabalhar em escritório, puta, não sei. E começava a ver, advogado recém-formado ganhava nada, pra você ter noção. Como GCM, eu ganhava quase o dobro do que eu ganharia como advogado em qualquer escritório no início de carreira. Eu falei, quer saber? Vou prestar concurso público. Comecei a prestar, e comecei a acreditar que eu vou passar. Então eu começava a prestar concurso, estudava, justamente com a pretensão de ser aprovado. Então, para isso acontecer, eu tive que organizar o meu dia e colocar os horários fixos de estudo. Então, dentro da sua programação, você vai percebendo que nós temos um tempo ocioso muito grande, que é o tempo que você fica fazendo coisas que não vão acrescentar no seu dia. Esse tempo ocioso, mais o tempo que você vai separar para o estudo, você vai se dedicar à sua preparação para o concurso. Então, o primeiro ponto é a organização. Dá uma olhadinha, teve uma época da minha vida que eu tinha tantas atribuições, professor, escritório e outras coisas, que o horário que eu estudava para o concurso era das 5 da manhã até as 6h30 da manhã. Então repara, eu acordava 4h30, 4h40, quase morrendo da cama, sentava, estudava das 5 da manhã até as 6h30, esse era um horário fixo. Depois estudava num período que eu tinha depois do almoço e um período que eu tinha depois que eu chegava da faculdade das aulas. Então perceba, tinha que fazer o sacrifício, era o meu sonho. Então, para ter o meu sonho realizado, eu preciso ter essa dedicação, ter esse esforço, tá bom? Depois, vamos lá, o que você vai usar para estudar? Repare, se você estiver aqui conosco aqui no Nova, você vai ter aí as videoaulas à sua disposição para assistir seguindo aí as regras do próprio Nova, tá bom? Então você vai ter as videoaulas, enrolou aqui a videoaula correspondente aos principais pontos. Então perceba, a videoaula ela não vai ser 100% de 100% do edital, por uma questão simples, é humanamente impossível você falar 100% de 100% de tudo, não dá. Mas a videoaula ela vai trazer para você os pontos mais relevantes, os pontos mais importantes, aquilo que mais aparece para você. Então assistir a videoaula era importante como primeiro fator para você conseguir iniciar a preparação. Depois você vai ter a revisão. É o momento em que você vai rever, perdão, a revisão não, a questão antes, o animal. Você vai ter um momento lá de você fazer as questões. Então perceba, olha que interessante isso. Quando você vê a videoaula ou você estuda o conteúdo programático do seu edital, você está assimilando diversos temas sobre tudo aquilo que pode aparecer. Quando você vai e resolve a questão, você está vendo na prática aquilo que você estuda na teoria. Então é fundamental que você consiga e resolva as questões. Tanto que quando eu vou montar para você daqui a pouquinho como é que o nosso planinho de estudo, você vai perceber que a resolução de questões é um ponto alto dentro do nosso estudo. Porque com ele você vai colocar na prática tudo aquilo que você viu na teoria. E a nossa revisão. Você vai rever os principais pontos dos nossos conteúdos. Dá uma olhadinha. Eu costumo brincar que o estudo, a preparação para o concurso, ela parece uma escada. Olha que interessante. Você vai ter aqui, ó, a videoaula. Depois, você vai ter aqui as questões e você vai ter a revisão. É bem fácil. Assistiu a videoaula, você vai para a questão. Fez a questão, você vai para a revisão. Professor, acabei a revisão, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, você vai voltar para a videoaula, assiste videoaula, vai de novo para as questões, resolve as questões, vai para revisão. Aí você volta para a videoaula. Aí você continua nesse mesma situação. Videoaula, questões, revisão. Videoaula, questões, revisão. Professor, quantas vezes eu vou fazer? Até você ser aprovado. Até você ser aprovado. E você percebe que a aprovação no concurso público, ela não é só motivação, não é só você querer ser aprovado, é você se dedicar também para isso. Então perceba, por que é necessário que você revise e veja e releia e reestude e reveja os conteúdos várias vezes? Justamente para você
memorizar. Repare, quando você vê uma coisa uma única vez, aquilo pode desaparecer. Quando você faz aquilo reiteradamente, você automaticamente acaba memorizando. O Aristóteles ele tem uma frase bem interessante, eu não lembro literal como é que ele fala, mas a essência da frase é isso. A excelência não é um ato, mas um hábito. A excelência não é um ato, mas um hábito. Repare, você vai ficar bom na resolução de questões não fazendo uma vez, mas fazendo aquela questão milhares de vezes, vendo aquele assunto várias vezes. Esse é o objetivo, essa é a essência do aprendizado. Você repetir, você revisar os conteúdos diversas vezes, tá bom? Beleza? Agora vamos lá, dá uma olhadinha, vamos ficar só na lousa agora para você entender. Repare, esse cronograma que eu montei para você, esse verde fosforescente aqui está estourando aí na sua tela, mas não sei porque eu gosto muito dessa cor, tá bom? Repare, dividir a sua semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Professor, eu vou estudar de sábado? Se tiver condições, sim, é importante você estudar todos os dias, tá bom? Aqui, nesse lado esquerdo da sua tela, aqui, ó, onde nós estamos, o horário, e aqui os dias da semana. Perceba, eu vou avançar uma tela aqui para você ver isso aqui. Os horários, você vai ter que colocar os horários que você se propõe a estudar. Por exemplo, professor, que nem o caso que eu contei para você há um tempo atrás, o professor tinha esse horário de estudo, ó, das 5 horas da manhã até às 6h30. Esse aqui era o meu... Nossa, que letra horrível, né? Das 5 horas até às 6h30. Esse aqui era um horário. O outro horário que eu tinha era das 12 até às 13h30, beleza? Esse aqui era o meu horário de estudo, beleza? Então perceba, por que a importância de você colocar os seus horários de estudo? Para que o estudo vire hábito, para que todos os dias o seu cérebro se acostume a estudar naqueles horários. Professor, mas tem dias que eu tenho horário mais cedo, mais tarde. Pode ser que eu programe meus horários por dia? Pode ser, que nem tem alguns alunos que a gente monta o plano de ensino, o plano de estudo, que, por exemplo, segunda, quarta e sexta ele tem mais horas. Terça, quinta e sábado tem menos horas. Domingo tem horário mais livre ou menos livre. Você vai adequando essa realidade a cada uma das suas circunstâncias. Mas é importante que o estudo ele tenha horários fixos. E naquela hora você se propõe a realmente estudar. Então o estudo não pode ser aleatório. Eu vou estudar quando? Eu vou estudar quando der. Então você vai passar quando der, você vai se preparar quando der. Na verdade, tem que ser disciplinado. Você está prestando carreira militar. A disciplina é uma das exigências que você vai ter e vai ser cobrado no curso de formação e também ao longo de sua vida toda. A disciplina militar ela tem que ser impecável, tá bom? Então, professor, eu tenho um horário maior. Por exemplo, eu tenho horário aí de 4 períodos para estudar. Professor, eu tenho 6 horas por dia, eu tenho 12 horas por dia. Perfeito. Esses daqui é o estudo que você vai montar. Quanto mais dia, mais tempo você tiver, mais linhas você vai acrescentando, tá bom? Mas é importante, isso aqui é um detalhe que o professor fala para você, que cada módulo ele tenha no mínimo, tá bom? Ele tem ali entre 1h30 e 2 horas, tá bom? Entre 1h30 e 2 horas. 1 hora fica um pouco apertado, mas 1h30 é bacana. 2 horas fica perfeito. É importante que você tenha aí essa quantidade de 2 horas máximo por cada matéria por dia. E aqui é um ponto que eu queria te chamar a sua atenção, já montando para você essa tabelinha. Na verdade, esse daqui é o objetivo, montar isso aqui com você. Então repare, algumas pessoas acabam cometendo um erro crasso. Fala assim, professor, eu vou pegar a língua portuguesa, zerar a língua portuguesa, 1 mês. Eu vou pegar a matemática, zerar a matemática, mais 1 mês. Vou pegar direito constitucional, zerar direito constitucional, mais 1 mês. Na verdade é o seguinte, nunca faça isso com a preparação de concurso. Não pegue uma matéria e zere a matéria e depois você vai para outra. Pense, no total você tem aí em média 5 mais 6, você tem em média 9 a 11 matérias no seu concurso. Se você zerar uma matéria para passar para outra, imagina, vamos supor, você começa com português. Você só vai ver novamente português daqui 11 rodadas. Então demora muito tempo. Então não faça isso, não estuda uma matéria por vez. Na verdade, o objetivo é você estudar todas as matérias ao mesmo tempo, cada uma você estudando um pouquinho. Eu vou explicar para você como você faz esse controle, tá bom?
Belezinha? Então vamos lá. E além disso, não adianta você ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas estudando a mesma matéria. É importante que você altere as matérias justamente para que o seu cérebro consiga processar. Porque se você ficar, por exemplo, 4, 5, 6 horas estudando o mesmo assunto, uma hora seu cérebro trava. Então o máximo ali que você fica por matéria são 2 horas, tá bom? Beleza? Para que seu cérebro consiga aí processar essas informações. Agora, qual que é a proposta? O que o professor fez aqui, ó? Vamos deixar na tela para você, eu vou riscando aquilo que nos é importante, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a ordem que você vai fazer? Esse plano que eu montei aqui é uma ideia. Não quer dizer que é o seu plano de estudo, tá bom? Esse primeiro aqui é para a Polícia Militar. Então perceba, qual que é o objetivo aqui, ó? Na linha de cima, eu coloquei as disciplinas básicas. Nas linhas de baixo, na segunda linha, eu coloquei as disciplinas específicas e coloquei também o período de dissertação. E é importante, eu chamo a atenção sua para a dissertação, que muitas pessoas não estudam a maldita da dissertação. Agora repare, quando você fala em dissertação, às vezes a pessoa fala, professor, eu não sei escrever. Escrever é técnica. Só vai escrever bem quem praticar a escrita. Então você tem que praticar. E o segundo ponto, para você escrever, você tem que ter conteúdo. Se você não tiver conteúdo, você não consegue escrever. Então perceba, uma das partes do estudo da dissertação, além de você treinar, é você aumentar a sua gama de conhecimento sobre os assuntos. Vou imaginar um exemplo, vamos imaginar lá que a nossa banca cobrou lá a questão de igualdade racial ou a questão da discriminação homofóbica, por exemplo, a título de exemplo. Para que você escreva sobre esse assunto, é necessário que você conheça aquele assunto, senão você não consegue escrever. Então, aqui a importância de você ler diversos assuntos, jornais, revistas, que envolvam a questão do concurso público, para você se preparar para essas questões de dissertação, porque pode ser que caia na sua prova. E se cair você não dominar, você não consegue prestar. Um dos concursos que eu prestei, eu lembro até hoje, que é o cota racial. O tema proposto era cota racial. Você tinha que escrever sobre cota racial. Se você não dominasse o assunto ou conhecesse minimamente, você não conseguiria atingir a pontuação exigida pela banca, tá bom? Então é importante você ter. Desses temas, vamos voltar para a lousa. Desses períodos, perceba que eu deixei aqui domingo um momento para você estudar sobre os assuntos. Então, no domingo, o que você vai fazer? Você vai escrever um pouquinho, mas principalmente você vai estudar os pontos que a banca já comentou, justamente para você aumentar o seu conhecimento de mundo, para você ter o que escrever, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Nesse exemplo que eu montei para você, o professor, eu sou um asno em matemática e raciocínio lógico. Então o que eu fiz, eu coloquei 2 módulos para matemática e raciocínio lógico. Agora, eu tenho mais facilidade com as matérias de humanas. Então eu coloquei aqui, ó, na segunda-feira, língua portuguesa, história do Brasil, que é uma coisa que eu adoro, geografia, outra coisa que eu adoro, e atualidade, você também está estudando os pontos para a dissertação. Quando você estuda atualidade, você também está aumentando a sua gama de conhecimento. Então perceba, professor, eu tenho muita facilidade com matemática, mas a língua portuguesa é minha desgraça. Então o que você faz? Naqueles pontos que você tem dificuldade, você coloca mais períodos do que outros, tá bom? No nosso exemplo aqui eu coloquei matemática, é a dificuldade do professor, beleza? Agora perceba, você vai ter que estudar também as matérias específicas. Quais são as matérias específicas da Polícia Militar? Direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, direito penal, a igualdade racial e o penal militar. Nesse caso, você vai ter que estudar todas as matérias. Professor, mas eu não gosto, não tem jeito, aceita que dói menos, tem que estudar. Professor, mas eu não vou estudar direitos humanos, eu não concordo, dane-se. Não importa o que eu, professor, penso ou você pensa até a sua aprovação, o que é importante é você fazer o X no lugar certo. Tá bom? Então tem que estudar todo o conteúdo proposto e deixamos aqui 2 períodos para estudar a questão da dissertação. Repare, dá uma olhadinha, nesse tempo que você se propôs, você necessariamente vai estudar. Então toda segunda-feira, vamos dar um exemplo aqui no exemplo do professor, das 5 às 6h30, toda segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu vou estudar essas matérias.
No segundo horário, no exemplo que o professor te deu, do meio-dia, que era o meu horário de exposição, meu horário livre, era do meio-dia às 13h30 eu estudar Constitucional Humanos, todas as matérias da linha de baixo. Eu sabia que toda segunda-feira eu ia estudar língua portuguesa e direito constitucional. Toda quinta-feira, geografia penal, mas eu tinha que separar um ponto extra para a dissertação, tá bom? Só a título de exemplo, você percebe que eu montei a mesma ideia para a prova do Corpo de Bombeiro Militar. Aqui, a dificuldade, como eu tenho menos matéria, a dificuldade do professor continua sendo aqui a matemática e também as ciências humanas e naturais. Perceba que aqui eu deixei um horário livre. Por que que ficou um horário livre? Para você colocar uma matéria que você sente mais dificuldade. Você percebe que o espírito da mudança desse conteúdo, ele vai ser sempre o mesmo, tá bom? Agora, vamos lá. Opa, vamos lá. Só voltar aqui para esse pedaço onde eu tenho mais lousa livre. Aqui, ó, vamos lá, esquece esse horário aqui, eu só vou precisar aqui com você, na verdade, da lousa livre, tá bom? Vamos lá, opa, o animal do professor mudou tudo. Então vamos lá, vamos imaginar que você vai ter ali 1h30, tá bom? 1h30 ou 2 horas. É importante que você tenha um período para você assistir as videoaulas, ou se for o caso, você tiver aí com as apostilas do Nova também, é importante, você vai ver o conteúdo nesse período. E no período seguinte, você vai fazer as questões sobre os pontos. Você vai fazer as questões sobre esses pontos. Então, dá uma olhadinha. Vamos imaginar que o nosso período é 1h30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 1 hora aqui para analisar o conteúdo e 30 minutos para eu estudar o conteúdo. Professor, eu tenho 2 horas, 1h15 videoaula, mais 45 minutos com resolução de questões. Vamos avançar para você entender o que você vai fazer. Dá uma olhadinha. Quando nós falamos aqui do nosso exemplo, eu trouxe para você do direito penal. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a disciplina, no nosso exemplo aqui, a disciplina é o direito penal, então eu peguei aqui a disciplina e dividi todo o conteúdo programático da disciplina. Então, o item 1, aplicação da lei penal, ele vai ter 2 divisões. Lei penal no tempo, lei penal no espaço. O nosso item 2, que é do crime, ele vai ter 6 pontos. Quais são os 6 pontos? Elementos, consumação e tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível, causa excludentes de licitude. Perceba, ao organizar isso, eu passo a ter uma visão do meu conteúdo do edital. Eu vou apagar isso aqui de novo, tá bom? O que você vai fazer? Você está lendo a apostila, ou você está assistindo as nossas videoaulas. O que você fez? Vamos imaginar, eu vou assistir a aula do professor Irineu, que vai falar sobre lei penal no tempo. Beleza? Estudou a aula de lei penal no tempo, coloca o ok aqui. O que você vai fazer? Vai resolver questões sobre lei penal no tempo. Depois, professor, eu vou assistir a aula 2 do professor Irineu, que fala sobre lei penal no espaço. Exemplo, você estudou a aula, zerou o conteúdo, você vai fazer questões. Beleza? Então essa daqui é a estrutura. Sempre assista o conteúdo e faça questões. Assista o conteúdo e faça questões. Assista o conteúdo, faça questões. Todos os dias você vai fazer questões. E ressalto, aqui tem o conteúdo, o término do nosso desenvolvimento, tá bom? Você faz isso aqui com todas as disciplinas. Opa, faz isso aqui com todas as disciplinas. Então, todas as disciplinas você vai desenvolver da mesma forma. Nesse lado aqui, ó, nesse canto esquerdo da sua tela, a disciplina. Aqui, a macrodivisão. E aqui, as microdivisões dentro do conteúdo do seu edital. Então, percebe? Você não vai estudar tudo. Você vai estudar só aquilo que o edital propõe para você estudar. Beleza até aqui? Tranquilo? Fica claro isso para você? Isso aqui é o plano de estudo. Agora perceba, professor, eu bati, no caso do penal, bati até o item 10, estudei tudo. O que eu faço? Volta para o 1. 2, 3, 4, 10. Acabei, professor, 2 vezes que eu faço. Terceira. Então, cada matéria que você vai zerando, você vai voltando para o início e reestudando. Por quê? O objetivo é, a excelência não é um ato, mas é um hábito. O objetivo é fazer com que você repita aquele conteúdo várias vezes. Perceba, vou te dar um exemplo que aconteceu aí há alguns anos. Fui prestar concurso
junto com um amigo meu, concurso da magistratura. Eu não tenho perfil para ser juiz. Mas o amigo meu me encheu o saco para prestar concurso com ele. Eu falei, vamos lá, eu vou prestar para fazer companhia. E perceba, meu foco não é magistratura. Eu não gosto da carreira, não tenho vocação para carreira. Eu gosto de uma outra carreira pública e um outro dia eu conto para você. Ele me encheu tanto o saco, vamos fazer concurso. Beleza, fui fazer concurso com ele. Mas repare, a banca que organizava aquele concurso era a Banca Vunesp, uma banca clássica aqui na nossa região aqui de São Paulo. Fui fazer a prova bonitinho. Perceba, eu mesmo sem estudar especificamente para aquele conteúdo, para aquele edital, eu consegui fazer 5 pontos a menos do que ele, que só estudava para aquele edital. Eu não me recordo exatamente, mas ele acertou 80 pontos, acertei 75, fui quebrado, ele acertou 78, acertei 73, foi alguma coisa assim. Então perceba, mesmo eu não estudando para aquele conteúdo, eu consegui fazer muitas questões, por quê? De tanto resolver questões. De tanto resolver questões. Eu olhava para a questão e falava, caraca, eu não sei como é que a banca pensa, mas eu já vi essa questão. E às vezes eu resolvi a questão por lembrar de outras questões que eu tinha feito, porque o conteúdo programático é um conteúdo limitado. Beleza? Então você que vai prestar concurso aí da PM da Bahia, fica convidado aí a fazer os cursos conosco aqui no Nova, as apostilas também. Adicionar aí o Nova Concurso nas redes sociais, tem todos os nossos canais aí, tem várias aulas aí que a gente manda para vocês, algumas free, outras mediante contraprestação e pecúnia. Quiser adicionar o professor nas redes sociais também, professor Irineu Ruiz, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tiver alguma dúvida aí, pode mandar, o professor vai respondendo aí na medida do possível. Espero ter colaborado aí um pouquinho para você que está prestando concurso público. E eu sempre gosto de falar para você uma frase, tem um livrinho, chama O Príncipe, mas O Príncipe reescrito por Napoleão. Napoleão Bonaparte, aquele baixinho, pequenininho, que quase dominou metade do planeta conhecido na época, o Napoleão, ele releu O Príncipe, e ele fez os comentários do Napoleão sobre a obra do Príncipe, de Maquiavel. E tem um trechinho da obra que ele deixa claro essa frase. A persistência é a virtude dos fortes. A persistência é a virtude dos fortes. Perceba, qual é o perfil do aluno que passa no concurso público? Poucas pessoas são aquela que vai prestar a primeira vez. O tradicional é que você preste 2, 3, 4, 5 vezes. Que nem eu te falei no começo do curso, no começo da nossa aula de hoje, que eu fui aprovado em 5. Beleza, quantos eu reprovei? Eu parei de contar mais de 30, tá bom? Então perceba, a excelência é um hábito, você tem que continuar fazendo. Professor, vou prestar o concurso, passei? Parabéns, estude para um outro concurso que te paga melhor, que tem carreira melhor. A PM é boa, mas existem outras carreiras melhores. Professor, não passei, não chegou o seu momento. Persista, continue estudando. E eu garanto para você, se você continuar estudando, vai chegar o seu momento e você vai ser aprovado. Quando for aprovado, comenta aí para nós na Nova, ou comenta aí nas redes sociais do professor. Nós adoramos quando os nossos alunos somos aprovados. Prazer conhecer você, um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!